Boa tarde, pessoal. Estamos aí entrando na live. O tema de hoje, então, é poluição sonora. Tá? Nosso convidado daqui a pouco vai entrar aí. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos. Tem o nosso tema aí na tela para a gente discutir um pouco. Tá bem? Boa tarde, pessoal. Vamos esperar um pouquinho aí o Instagram, convidar aí o pessoal para entrar. Tá bem? Espero que todos estejam bem. Vamos comentar um pouquinho de um tema que é mais voltado à área urbana do que à área rural, mas é uma coisa que a gente tem que pensar para pensar todos nós, né? Boa tarde, Camila de Simeone, sempre presente. Legal te ver por aqui. Acho que já deu um tempinho aí. Vamos chamar o nosso convidado aí, o Rafael Griepe. Antes disso, pessoal, lembrando, né? Bom, as nossas lives, então, o intuito foi a gente ficar conectado, né? Como um grupo e também como uma área, né? Conectado durante essa pandemia. Então, a ideia da gente foi justamente se manter conectado de alguma forma com temas que eram pertinentes ao nosso grupo de pesquisa, né? Então a gente resolveu iniciar essas lives. A gente sabe que tem vários alunos nossos e tanto dentro da UFPEL como fora da UFPEL que precisam de certificação. Tem muitas universidades cobrando que nesse período que tenha algum tipo de certificação. Então, na verdade, o treinamento técnico do nosso laboratório já é um projeto de extensão, então, e aí cada live tem uma certificação. Então, quem precisar pode também entrar em contato com a gente, tira um print da tela, né? A gente precisa de RG, CPF, nome completo e e-mail, tá bem? Outra coisa também que a gente queria dizer é que depois de muitas solicitações, a gente resolveu então que as nossas lives estão gravadas no YouTube. Não tem a mesma qualidade do YouTube, fica assim como uma tela comprida que a gente vê na tela do celular, mas se alguém se interessar em ver, né, procure Lab Agrotech no YouTube ou peça o link pra gente aí. Então, para não deixar mais o nosso convidado aí esperando, né? Vamos chamar aí o nosso convidado, Rafael Griepe, estamos te convidando aí, tá? Então, o tema de hoje vai ser poluição sonora. Então, nós vamos entrar um pouquinho nesse mundo da saúde e segurança do trabalho novamente, né? E vamos falar da experiência do Rafael Griepe nisso, na dissertação dele, e também da experiência dele como engenheiro de segurança aqui na região. Oi, Rafael, boa tarde. Tá me ouvindo bem aí? Opa, não tô te ouvindo. Será que é eu ou é tu? Peraí, vamos ver. Fala de novo aí. Não, não consegui te ouvir. Poxa vida, tava te ouvindo super bem. Opa, agora acho que deu. Aí, Ah, é aí conexão então sim. aqui. Pronto. Tá Resolvido o bem, problema. Então tá bem, tranquilo. te ouvindo claramente. Tá bem, tá Então, bem. a Rafael estava falando um pouco aqui, eu vou falar um pouco do laboratório da gente também, né? Então, o laboratório de agrotecnologia, faz 2 anos que a gente tem esse laboratório ligado ao Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, né? E um pouco dessas lives é um pouco do que a gente faz nesse laboratório. Grepe, conta um pouquinho aí da sua vida profissional, né? Da tua carreira e como é esse teu trabalho com segurança aí nos diversos lugares que tu trabalha. É um homem para o trabalho, brincadeira. Bom, boa tarde a todos então. Muito obrigado aí pelo convite, né, Gisele? É sempre um prazer assim estar podendo contribuir, né, com, com a ciência e também com as pessoas interessadas nesse assunto, né, que eu considero
de uma relevância muito significativa. Bom, na verdade, né, então, eu sou Rafael Priebe Grip, é o meu nome completo, eu sou graduado em Engenharia Elétrica, né, concluí a graduação em 2007 na Universidade Católica de Pelotas, e após isso me especializei em segurança do trabalho e também em ergonomia. Tá? Na semana passada, a gente fez uma defesa da dissertação de mestrado, então estou nos ajustes finais aí do relatório, né, para concluir o mestrado, né? Mestrado em Ciências Ambientais pela UFPEL. Tá? Eu atuo como professor no IFSUL, né? Sou professor dos cursos de eletromecânica, eletrotécnica, engenharia elétrica, e atuo também como no trabalho continuado, né? Na parte de educação continuada lá, e onde eu também trabalho na parte de NR10, na parte de segurança com eletricidade. Bom, além de atuar como professor no IFSUL, eu também trabalho no SESI, como engenheiro de segurança do trabalho. Desde 2011, eu atuo na região aqui, junto às empresas, né, desenvolvendo aí trabalhos na área de saúde e segurança do trabalho. Tá? Bom, no SESI a gente elabora diversos tipos de trabalho, né? Depois a gente vai comentar mais adiante, acho que a gente tem um comentário mais específico sobre isso. Né? Mas basicamente é isso, eu atuo no SESI na região aqui no Rio Grande do Sul, é a nossa área de trabalho, vamos pensar assim, né? Basicamente é esse meu currículo, né, simplificado, e é onde eu desenvolvo as minhas atividades profissionais atualmente. Legal, mas conta um pouquinho dessa história. O que é poluição sonora, que é o tema aqui do bate-papo, né? Afinal de Sim, contas, o que é então, isso? certo, muito bem. Bom, a poluição sonora, na verdade, é um tema aí que está presente no nosso meio, porém a gente acaba às vezes não percebendo. Né? E as pessoas também não percebem que estão expostas a um inimigo, vamos pensar assim, invisível. Né? A gente está em tempo de coronavírus, aí a gente também tem um inimigo invisível. Né? Aí o Covid-19 está aí circulando. A poluição sonora também, né? Não tão agressiva neste momento, assim, não tão relevante, mas tem a sua importância. Na verdade, né, devido ao crescimento desordenado que as cidades vêm sofrendo, né, a falta de planejamento urbano, isso acaba gerando uma série de impactos que podem ser significativos. Né? Uma das poluições, que são as mais consideradas pela Organização Mundial da Saúde, né, uma das mais significativas é a poluição sonora. Né? Então, isso geralmente causa danos às pessoas, né? Começa a partir do desconforto, isso vai agravando, vai aumentando, isso acaba gerando, às vezes, doenças que, às vezes, são até irreversíveis. Né? Bom, diante disso, né, a gente tem, claro, o ruído como gerador, né, dessa poluição sonora. O ruído ambiental, ele tem uma característica, né, ele pode estar enquadrado como poluição ou não. Então a gente sabe que qualquer atividade aí, tanto industrial ou comercial, onde há atividade antropogênica, né? Onde tem pessoas atuando, a gente ali geralmente tem presença de ruído. Então cabe a gente avaliar se esse ruído está dentro do limite aceitável para a nossa legislação, né, ou se está acima. Diante disso, então, a gente pode ter caracterizado a existência de poluição sonora ou não naquele ambiente. Além disso, né, tem a situação do impacto, ou da percepção das pessoas. Por se tratar de um agente aí, né, que acaba dependendo muito da percepção de cada um, né, porque às vezes uma intensidade de pressão sonora pode ser prejudicial ou desconfortável para alguém, para outra pessoa aquela mesma intensidade talvez não seja significativa, né, não considera como nocivo. Então, na verdade, nesse contexto, né, se tem a poluição sonora, né, causando diversos danos à saúde, parte lá desde um trauma acústico, se a gente tiver um impacto, tiver uma explosão, né, então um dano já ao sistema auditivo, de imediato, né, pode-se gerar uma perda auditiva, né, dependendo dos níveis de pressão sonora, de curto prazo, e se a exposição continuar ocorrendo, isso vai se agravando, vai gerar perda auditiva permanente, né? E aí já se tem uma perda, um dano irreversível, né? Onde aí as pessoas talvez
percam a audição. A qualidade de vida das pessoas também acaba sendo afetada pela essa poluição sonora, né? E aí surgem outros fatores que vão se relacionando indiretamente, né? Por exemplo, estresse, irritabilidade, fatigabilidade, né? Capacidade de concentração fica comprometida. E envelhecimento prematuro também está relacionado, já tem estudos que demonstram isso, né? Distúrbios neurológicos, cardíacos, circulatórios. Então são vários sintomas que vão surgindo de forma indireta devido à exposição ao ruído acima do limite. Então, diante disso, né, a gente tem aí um cenário que a gente está exposto diariamente a este agente aí nocivo, né, à nossa saúde. Então, a poluição sonora agride o ambiente, agride as pessoas, assim como também compromete a fauna. Então, muitos animais sofrem, tanto a fauna silvestre como os animais domésticos. Eles também acabam ficando afetados por esse ruído. Que coisa interessante, né, Rafael? Eu li dois artigos, dois temas hoje, né, de animais, né, silvestres do mundo entrando nas cidades. Então, um puma na cidade de Santiago do Chile, né, então bodes silvestres, né, em Adelaide, né, na Austrália. Então a gente vê que os animais mesmo eles estão fugindo de nós, né, que também pode ser do ruído. E essa questão mesmo, algumas cidades, o ruído, esse, por exemplo, de fogos de artifício, né, é um ruído que várias cidades já regularam de alguma maneira, né, com algum regramento de fogos sem ruído, né, de fogos com outro tipo de muito mais pirotécnicos, né, do que de ruído mesmo, né. Então as cidades de certa maneira estão se protegendo dessa maneira, né. E o ruído, você sabe muito bem disso. É interessante que a gente tratava muito desse assunto dentro das indústrias, né. Então, dentro da saúde e segurança do trabalho, né? E aí, então, agora a gente também enxerga, né, na verdade, a obrigatoriedade das cidades de fazer relatórios ambientais. As cidades também têm que levantar esses dados, né? E aí eu te pergunto, por que tu escolheu, né, a cidade de Pelotas para fazer esse levantamento de poluição sonora? Conta pra gente aí um pouquinho. Certo. Tem um monte de gente aí, Rafael, vou te lembrar, tem um monte de gente que não faz a mínima ideia aonde é Pelotas. Então, acho que tem que desenhar isso também, tá? Tá, interessante. Bom, na verdade, o estudo, eu sou nativo aqui, eu nasci em Pelotas, né? Então, minha formação foi aqui, minha criação desde de criança, né? Eu tive aqui na cidade de Pelotas. Bom, aí diante da relação que eu buscava, né, em fazer uma pós-graduação, um mestrado, eu consegui relacionar com a área de saúde e segurança do trabalho, né, dentro da parte ambiental. Né. Diante disso, né, eu fiz umas pesquisas, né, a gente buscou na literatura aí, nos documentos legais da cidade, a existência de levantamentos, né, quanto à poluição sonora, quanto a agentes que podem ser nocivos, e buscando no relatório, né, na Secretaria de Qualidade Ambiental do município, aqui de Pelotas, me evidenciou-se que não há no relatório o agente de ruído caracterizado, né, não está relacionado lá, ou não se tem avaliação quantitativa. Isso despertou um interesse, né, que eu considero que seja relevante. Então, não se tinha, né, no relatório de qualidade ambiental o agente físico ruído quantificado. Né? Então, isso motivou, na verdade, que se fizesse esse estudo aqui na cidade. A cidade de Pelotas, né, fica aqui no sul do Rio Grande do Sul. Aqui próximo, a gente tem aqui alguns municípios, então a cidade é relativamente grande, 350 mil habitantes, com vários centros educacionais. Então, acaba
absorvendo muitas pessoas da redondeza. Assim como a gente tem os hospitais, tem o Hospital do Pronto-Socorro Municipal, que além de atender o município aqui de Pelotas, atende também outros municípios. Opa, desculpa. Outros municípios da redondeza. Com certeza. E então isso aí acabou motivando. Como é que a gente não tem, né, uma cidade com 350 mil habitantes, a gente não tem um estudo? Isso foi um dos principais fatores que foi o motivador assim desse levantamento, né? Então dessa forma, procurando, né, mapear esse ruído e aí com o objetivo de ter informações ali, né, de como está a poluição sonora aqui na nossa cidade. Existe, não existe? Foram as hipóteses do nosso trabalho, que a gente desenvolveu na dissertação de mestrado, né? Então, está aí presente. Como é que as pessoas percebem essa poluição? Tá? Então, aí, diante dessa premissa que a gente iniciou o trabalho de mapeamento do ruído na cidade de Pelotas. Tá? Mas então conta um pouquinho aí, qual que os lugares que foram levantados e quais foram os mais ruidosos e as pessoas que frequentam esses ambientes ruidosos acham que é ruidoso, sim ou não? Sim, sim. Então, a gente teve algumas surpresas, assim, né? Na verdade, foi mapeado aí a região central da cidade, né? Então foi escolhido aí um quarteirão, né? Que representa aí nas ruas aqui, para quem conhece a cidade, em torno de 33 ruas centrais, tá? Na verdade foram 33 ruas que compreendem o centro, a região central mesmo, tá? Foram mapeados 197 pontos nessas ruas. Um total, assim, no entorno dos hospitais também, dos centros educacionais e as praças também, como atenuadores, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um total de 260 pontos aproximadamente foram avaliados. Isso foram feitas, né, nos 3 períodos, né? Períodos da manhã, tarde e noite. Sempre se identificando sempre a pior situação, buscando essa pior situação de movimento. Onde as pessoas estariam com a maior ação antropogênica, né? Bom, diante disso, né, nas ruas centrais, a gente analisou aí 197 pontos, totalizando umas 586 amostras, nessas 33 ruas. Nessas avaliações, né, a gente viu aí que no período noturno acontece a maior ultrapassagem, né, do limite estabelecido na NBR 10151 e também no limite da legislação municipal aqui, né, do Código de Postura do Município, estabelece aí um limite de 50 decibéis para o período diurno e 45 para o noturno. Porém, né, a gente atribuiu aqui no nosso trabalho em levantar a dose do ruído, né, a gente calcular essa dose para ficar um valor mais facilmente absorvido para quem vai ler esse relatório, né. Então a gente calculou uma relação, que seria a dose ou um percentual de cumprimento desse limite. Quantos por cento está sendo atingido? Vai ser, sendo que o limite seria 100% da dose. Cada vez que eu tenho um limite ultrapassado, né, eu tenho uma dose também que vai sendo dobrada a cada 6 decibéis. Isso está descrito na nossa metodologia, né, do trabalho que a gente desenvolveu, onde 6 decibéis a gente considera-se uma dose, uma dobra da dose, né? Então isso facilita o entendimento. Quando se fez essa avaliação, né, desse limite de pressão sonora nas ruas... Vamos parar um pouquinho. A gente tem que lembrar, né, Rafael, para quem ainda não estudou ruído, né, reverberação, né, som, né, que nós estamos numa escala logarítmica, exatamente o Covid-19 aí, né? Então, a cada 6 decibéis seria a unidade, né, que a gente levanta, então, esse som, né? E aí, a cada 6 decibéis, ele duplica. Então, ele dá um salto duplicado. Então, por causa disso, é que tu se utilizou desse artifício, porque decibéis não é algo comum para uma pessoa comum, mas saber que 100% do limite, 200% do limite é algo que fica mais acessível, vamos dizer assim, né? É isso aí. Até, né, complementando, Gisele, a questão do ruído, né? A gente tem lá um limite de 50 decibéis. Se eu considerar o fator de dobra 6, são 6 decibéis a mais. O que significa isso? Se eu demonstrar o número 56 decibéis, é próximo de 50. Uma pessoa leiga vai entender, é próximo de 50. Porém,
Agora, se eu falar isso em dose, quando eu falo que 56 decibéis que eu medi, eu tenho que considerar que isso foi duplicado, né? Que o meu limite foi ultrapassado duas vezes. Se eu tenho 62 decibéis, eu tenho meu limite ultrapassado duas vezes. Então, se eu olho o número em decibéis, é mais difícil a interpretação. Então, justamente por isso que a gente atribuiu aí a dose de ruído. Bom, daí continuando aqui na avaliação que a gente fez nas ruas, né, a gente verificou os limites, né, que se atribuíam para cada local, cada rua e cada local que a gente mediu, né. As medições foram feitas sempre nas esquinas, né, porque antes de a gente executar aqui as medições, a gente fez uma validação da metodologia. A gente avaliou em torno do Hospital de Santa Casa, de Pelotas, e aí nessas medições a gente já constatou que se a gente medir nas esquinas, a gente tem sempre a pior exposição, porque o ruído no meio da quadra, tá, ele não é tão alto quanto nas esquinas. Vamos mostrar no mesmo instante de tempo. Então por isso se atribuiu, né, até para reduzir a quantidade de amostras, né, se avaliou nas esquinas. Tá? E avaliando em todas as ruas, né, aqui na cidade a gente tem a rua Dom Pedro II, como a rua que tem maior ultrapassagem do limite. A Rua do Pedro II, a rua ali onde tem centros educacionais, né, tem a Universidade Católica, é adjacente à Universidade Católica de Pelotas, também é adjacente ao Senac, né, o educandário ali que fica na esquina com a Rua Andrade Neves. Então essa Rua Dom Pedro II, ela teve uma ultrapassagem aí bem significativa, né? Consideramos aí que ela foi o líder do ranking, né? Depois seguido da General Osório, a General Osório é uma rua que tem o corredor dos ônibus, né? Então grande atividade de pessoas ali, muitos comércios ali, né, muita propaganda também nas ruas e nas lojas, né, e o corredor do ônibus contribuindo para isso, né, também para aumentar essa pressão sonora. Depois vieram as outras ruas lá, que é a Professor Araújo, Saldanha Marinho e Manduca Rodrigues lá, que são as ruas principais de acesso ao centro da cidade e também de saída para a cidade de Rio Grande. Né. Então isso pode ter contribuído também para isso contribui também por os níveis elevados de pressão sonora lá. Félix da Cunha também, né? Então todas as ruas aqui a gente mapeou e chegou aqui numa rua que é mais silenciosa, a Santa Cruz. A Rua Santa Cruz é que tem menor intensidade aí ou menor ultrapassagem dos limites estabelecidos, né? Então, diante disso, a gente também teve as avaliações nos entornos dos estabelecimentos, né? Dos hospitais, das escolas. E aí nessas avaliações a gente constatou que nossos estabelecimentos e dos nossos educandários, né, e também os hospitais estão expostos a níveis de pressão sonora muito elevado. Ou seja, todos eles estão com seus limites ultrapassados. Né, e o limite não ultrapassa um pouquinho, né? Chega em alguns momentos aí 3.000% da dose, ou seja, 4 ou 5 vezes o limite para aquele local sendo ultrapassado, né? Então isso acaba deixando trazendo uma certa preocupação, né? Justamente porque são locais que são sensíveis ao ruído, né? Tem uma certa sensibilidade justamente por se tratar de locais de tratos da saúde humana, né? No caso dos hospitais, da região central e também os educandários. Né? Então a gente avaliou todos esses estabelecimentos no entorno deles e chegou nesses resultados aí que foram bem trágico, assim, o achado, né? Os nossos achados foram meio impactantes, né? Pra vocês terem uma ideia mesmo, nas escolas, a escola que mais teve o ruído no entorno é a Universidade Católica. A Católica a gente sabe ele que já tem uma condição, né, de reclamação há vários anos, né? Vem trabalhando a fiscalização, né? A Secretaria de Qualidade Ambiental, a Patran, eles já fazem várias atuações ali justamente para reduzir esse ruído no entorno. Eu sei que porque eu fui aluno também da Universidade Católica e quando eu fiz a graduação eu também posso ter contribuído para esse cenário assim muito desfavorável, né? Que foi a questão da redondeza ali, né? O pessoal acaba se aglomerando. É o ponto de encontro da cidade, né? É isso aí. A Católica é o ponto de encontro. Então, uns chamam de hipopódromo, né? Mas toda cidade tem um local assim que as pessoas
se encontram, sim, né? E aqui a católica é o encontro da juventude, vamos dizer assim, né? exatamente. Mas então nesse sentido aí, né, a católica teve um destaque, né? Então a média do ruído ali ficou 3, 4 vezes acima em alguns pontos, chegou a ter 3.000% da dose, ou seja, 4 ou 5 vezes o limite ultrapassado. Aí depois tiveram as outras escolas da região central que a gente avaliou, né? Que aí fica a escola Coronel Pedro Osório, Colégio São José, Colégio Gonzaga e a Escola João 23, né? Então, nessa ordem mesmo, né? Então, esse ranking foi estabelecido. A Católica liderando, né? Como uma maior exposição ao ruído e essa pressão sonora elevada. E sempre isso foi mais significativo, mais impactante no período noturno. Né? Durante a noite, essa ultrapassagem foi mais elevada. Né? Então, isso aí acabou mas apesar de nos outros turnos também, tanto da manhã quanto na tarde, também houve ultrapassagem. Na verdade, os teus dados acho que são quantos por cento que ultrapassaram? 90, 85? Tu recorda desse número? A Em média tese, do. ultrapassou quase sempre, né? Sempre, A todos ultrapassaram. questão, a questão toda o quanto fora do 100%, né, do dado É, real, né? 100% seria o limite, né? Então, assim, algum ponto na Católica chegou a 3.400%. Então, se a gente for considerar em quantidade de ultrapassagem, né, considerando o fator de dobra que a gente estava conversando, ele acaba ultrapassando 5 a 6 vezes, né, quase 6 vezes o limite para aquela localidade. Né. E as Isso pessoas, também. Rafael, sentiam, tem essa percepção de ruído, né? O pelotense acha que Pelotas é ruidosa ou não? Então, a gente aplicou um questionário também, né, de forma presencial, tá? E também utilizou uma ferramenta no Google Forms, né, onde a gente enviou esse questionário para as pessoas responderem de forma online, né. Essas pessoas foram escolhidas de forma aleatória, né? Então não se teve um critério de seleção das pessoas, né? Somente se distribuiu durante a entrevista, se identificava, né? Se eles eram moradores, trabalhadores ou visitantes da região central de Pelotas. E participaram dessa entrevista, né? 372 pessoas, né? Então a maior parte delas aí na faixa etária aí de toda a faixa, todos os participantes, né, que tiveram na faixa etária de 17 a 80 anos, sendo que a maior concentração foi em torno de 41, de 30 a 41 anos, né, foi a maior quantidade de pessoas respondentes, que é, teoricamente, a população ativa, né, a maior parte da população ativa, e quando se distribuído aí nos participantes o que eles faziam na região central, qual era a sua ocupação, atividade ali, ficou proporcional a divisão, né? Em torno aí de 35% de visitantes, 35% aí de moradores da região e 30% aí de trabalhadores, né? E aí, quando questionado, né, se eles percebiam, se considerava o centro de Pelotas barulhento ou ruidoso, né? A gente usou o termo barulhento mesmo, sabe que barulhento não é uma definição técnica, mas justamente para sinalizar para a pessoa, né? Porque às vezes ruído, existe outros tipos de ruído também, e às vezes a pessoa que não tem muito conhecimento, a gente chamou essa pergunta de o centro de Pelotas barulhento. E aí a gente considerou que 55%, né? A gente viu aqui na entrevista, responderam que concordam. 26% dos entrevistados concordavam fortemente que o centro de Pelotas era barulhento, né? O que ficou interessante é que 8% das entrevistados discordaram, né? Se a gente comparar essas informações, esse 8% de pessoas aqui, a gente percebe que eles estão inseridos num ambiente ruidoso, tendo o limite ultrapassado, né? O limite ambiental ali sendo ultrapassado, porém além do desconforto percebe com isso, né? Não incomodava, era indiferente. E 12% das pessoas ficaram indiferentes, né? Não concordavam nem discordavam como o centro de Pelotas sendo barulhento ou ruidoso. Outra pergunta que tinha no questionário era se em qual turno, né, ele considerava ter mais ruído, né? Então aí as pessoas responderam sempre no período da manhã e da tarde, né? 37% delas responderam manhã e tarde e 34% só na tarde. Interessante aqui é que no período da noite, né,
apenas 7% das pessoas responderam que achavam barulhento no turno da noite. Sendo que o turno da noite é onde o limite foi ultrapassado na totalidade, na verdade. Todas as medições durante a noite teve o limite ultrapassado. Então aqui a gente tem um dado interessante, né? A gente... Rafael, e diz uma coisa, será que esse trabalho se replica assim nas cidades? Sim, eu Você acredito... sugeriria para quem é gestor público, né, levantar esse tipo de coisa realmente, né? Pelos malefícios, né, que o ruído traz para as pessoas que tu já levantou aqui, né? Sim. Olha, com certeza, né? É um trabalho que é pouco desenvolvido aqui nas cidades, né, do interior, vamos falar assim, né? Nas grandes capitais e capitais nacionais e capitais internacionais aí também, já se tem uma preocupação maior com isso, já se tem a consciência de que isso é um agente nocivo e causa dano à população e causa um problema de saúde pública, né? Porém, aqui na nossa região, eu acredito que é necessário que se faça isso, nossa região e também em outras regiões, né? Que isso tem que ser levado para as outras cidades. E os gestores públicos podem se basear nessa metodologia, por quê? Porque a gente tem uma metodologia científica aqui. A gente desenvolveu uma metodologia para justamente permitir que seja replicada. Então a gente validou a metodologia, desenvolveu, né, a metodologia e aplicou ela, consolidando o resultado dos dados aqui. Então é importante os gestores públicos, né, de repente aplicarem uma ferramenta que está disponível aqui, ou se basearem, né, nessa ferramenta, nesse trabalho, para desenvolver esse trabalho em outras, nas suas cidades, né, nas cidades aos quais eles fazem a gestão. E assim outros estudos também devem continuar, né? Um trabalho inicial aqui na cidade, acredito que tem muito para explorar ainda também, né? Justamente porque a gente fez uma análise da pressão sonora no nível LAQ, né? No nível médio de ruído, a gente usou um equipamento, né, que foi emprestado pelo SESI, né, que ele consegue analisar o ruído em espectro de frequência, então consegue abrir em bandas de 1/3 de oitava. Então todos esses arquivos eles estão aqui ainda, né, foram gerados aqui, e dá para a gente analisar qual é o espectro de frequência que se tem nessa poluição sonora, justamente para depois se prever alguma atenuação, uma mitigação do ruído, né? Então há várias formas aí que se pode se desenvolver e trabalhar, né? Então nesse sentido, com certeza, né, acho de extrema importância, né, a replicação em outros locais e continuar o estudo aqui na cidade, né? Porque isso aqui não é uma foto, não é uma ciência não é um trabalho é um trabalho que se inicia, né? Então é importante outros pesquisadores darem continuidade e detalharem mais também esse estudo, né? Esse estudo que foi feito de forma detalhada até, mais ampla, né? Não caberia mais tá dentro do profundidade centro, nele. poderia ampliar para outras áreas da cidade também com grande circulação. Mas o que eu acho mais bacana da tua dissertação, né, que está sendo gerado aí artigos, é que tu deu para a cidade de Pelotas, né, mapas de ruído. Então, na verdade, o gestor público, né, que tiver isso na mão, ele pode fazer algum tipo de atenuação com os dados que tu deu, porque tu tem um resultado de um mapa da cidade, né, com cores aonde o ruído é maior ou menor, né, ajudando até a outras regulamentações, né, planos diretores da cidade ou algo do gênero. Mas para a gente terminar esse tema aqui da tua dissertação e falar um pouquinho do SESI, vamos responder a Michele Nadal aqui, que ela está perguntando: oi, Michele, tá? Saudade tua aí, lá de Minas Gerais ela está agora. Seu estudo levou em consideração a presença das áreas verdes ou da arborização urbana presentes nos locais mapeados? Responde aí, Rafael. Então, sim. Então, era o outro item aí, eu tinha falado das zonas sensíveis ao ruído, né? Que seriam os hospitais, os lares de idosos e educandários, né? A gente também avaliou o ruído nas praças, que estavam contempladas dentro da região central, tá? Bom, nas praças, né, a gente avaliou no entorno, tá? E também na parte interna, tá? Nos 3 períodos também. Um achado dessa pesquisa, né, foi interessante, que
a gente constatou que o ruído no entorno, em alguns locais, algumas praças, né, ele acaba ultrapassando os limites. Porém, quando a gente faz a medição interna, então próximo ao mesmo período de tempo, a gente percebe que esse ruído está reduzido. E isso está relacionado diretamente com a concentração de vegetação, né, na praça. Porque a gente avaliou aqui na cidade de Pelotas, né, a Praça Piratinino de Almeida, o Parque Dom Antônio Zátera, a Praça Cipriano Barcelos, Praça José Bonifácio, a Praça Coronel Pedro Osório e a Praça 7 de Julho. Bom, dessas praças avaliadas, né, a gente chegou aqui num ruído no entorno no Parque do Antônio Zátera, por exemplo, que é onde o ruído noturno foi mais elevado, a gente chegou aí a uma dose de 585. Então, uma ultrapassagem de 2 vezes o limite para a região, né? Isso que o limite em praças ele já é um pouco mais alto, né? Porque é uma região que não é uma região de recreação, o limite não é uma zona tão sensível ao ruído. Então o limite lá na NBR 10151 fala em 65 decibéis para o período diurno e 60 para o período noturno, se eu não me engano, né? E aí a gente percebe que essas praças aí, quando o ruído foi medido na parte interna, elas apresentaram uma significativa redução, uma atenuação do ruído, né? Então aí a gente até fez um comparativo, né, de quantos por cento essa praça contribui para a redução da poluição sonora. E a gente chegou num dado interessante, né, que a Praça Piratinino de Almeida, né, é uma das praças mais ruidosas. Comparando do ruído médio da cidade, a gente tem aí 223%. Só que a atenuação dentro dessa praça ela chega até 76%. Né? Então significa o quê? Que eu estou reduzindo mais da metade, né? Atenuando a dose pela metade do ruído, né? Então isso que é interessante. E aí essas praças têm uma característica de possuírem uma densa vegetação, né? Já comparado com outras praças, por exemplo, que é a Praça 7 de Julho, é a praça onde fica localizado aqui o mercado público pelotense aqui, né? Então essa praça do mercado, na parte interna, ela não, claro, ela é fechada também, né? Mas ela não contribui para a atenuação acústica. O mercado público tem uma característica aqui na região, né? Quem conhece a cidade sabe que tem vários bares, então durante a noite há muita atividade ali, né? Então pessoas nos barzinhos ali, né? E tem música ao vivo também, então isso acaba gerando um ruído elevado. Porém, quando a gente mediu dentro da praça, esse ruído se manteve semelhante, não teve atenuação, né? Então a praça ela contribui muito para a atenuação acústica, né? Então é necessário investir em áreas verdes, né? E aí a política, aí deveria a gente ter algum, né, ao norte aí, de repente algum gestor público comprar essa ideia de incentivar a manutenção de praças, ou incentivar até através de impostos, por exemplo, né, que as pessoas fizessem a manutenção de praças, ou plantasse mais mais vegetação, né, deixasse aumentaria a área verde na cidade, tá? Mas foi feito sim, e no estudo ele tá bem detalhado esse estudo aí das praças avaliadas. Bom, mas Rafael, acho que depois a gente, na verdade, esses trabalhos estão sendo encaminhados para submissão, né? Mas na hora que for homologado aí a dissertação, a gente pode passar para quem se interessar, é só entrar em contato com a gente. Mas então vamos mudar um pouquinho, que daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar aí, né? Porque tem um limite aqui para a gente estar nessa rede social. Fala um pouquinho do teu trabalho, o trabalho do SESI, né, e o teu trabalho junto às arrozeiras, né, esse trabalho mais de segurança do trabalho aí, dentro aqui a gente está falando das arrozeiras porque a nossa região, né, Pelotas é o local onde 80%, 90%, não sei dizer o número exato entre isso, tá a produção, né, o processamento, né, não a produção propriamente dita, mas o processamento de arroz brasileiro, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho de saúde, segurança do trabalho e ruído também lá. Tá certo. Bom, então eu atuo também como engenheiro de segurança no SESI, né? Então, vou falar um pouquinho do trabalho do SESI, né? Que a gente desenvolve no SESI para diversas indústrias, diversos tipos de empresa, tá? Então a gente tem trabalho junto a empresas frigoríficas, tem arrozeiras,
tem construção civil, né? Então são diversas empresas que o SESI atende com diversos programas de saúde e segurança do trabalho. Bom, então basicamente o que a gente faz na parte de saúde e segurança? Então a elaboração dos programas de segurança, né? Então partem lá dos programas básicos, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? O PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória, né? O PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, né? A análise ergonômica do trabalho, então a gente também consegue desenvolver análise ergonômica e formar equipes de coergo, né? Que são as comissões de ergonomia, para darem continuidade, né? Ao trabalho que foi levantado. Emissão dos laudos, né? Laudo LTCAT, né? Para atender a legislação previdenciária, o laudo de insalubridade, periculosidade, né? Para atender a legislação trabalhista, a gente elabora também. Treinamentos de saúde e segurança do trabalho, né? Para atender todas as NRs, né? Então o SESI tem uma gama de profissionais, de multiprofissionais, na verdade, que a gente consegue atender todos os treinamentos previstos nas NRs, né? Que são as normas regulamentadoras. A parte de levantamento de riscos ambientais a gente faz também, então parte desde o ruído, vibrações ocupacionais, né, vibração de corpo inteiro, vibração de mão e braço, avaliação de estresse térmico, né, através do calor, né, avaliação do frio, exposição, né, avaliação de poeiras, presença de poeiras, fumos metálicos, vapores orgânicos, né, vapores ácidos, e também a gente presta essa consultoria, né, então a gente elabora os programas e aí tem também uma consultoria justamente para orientar as empresas, né, no cumprimento da legislação. Então, a partir dessas orientações, a gente visa a preservação da saúde e da segurança dos trabalhadores. Então, o objetivo é esse, né? Então, a gente orienta sempre a empresa de forma imparcial, né, de o que a empresa deve cumprir da legislação, né, e focado sempre na saúde e segurança dos seus trabalhadores. Junto às arrozeiras, então, né, a gente aplica praticamente todos os serviços que a gente tem. Tá? O SESI também tem a parte de saúde ocupacional, onde está aí previsto a elaboração do PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e a gestão desses exames admissionais, periódicos, né, troca de função, demissionais, né, e aí a gente tem uma equipe lá de médico, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e uma equipe administrativa para fazer a gestão disso. Tá? Então, a partir da elaboração do PPRA, a gente tem o PCMSO na sequência, especialmente para dar continuidade e fazer a gestão da saúde dos trabalhadores. Junto às arrozeiras, né, a gente foi demandado muito, né, lá a partir de 2016, 2017, onde começaram a ocorrer as fiscalizações, né, as forças-tarefas de fiscalização junto a esse segmento. Já vinha sendo desenvolvidos, né, pelo Ministério Público, Ministério do Trabalho, né, agora o Ministério da Economia, o CREA e também os sindicatos, né, trabalhos nos frigoríficos. E aí isso foi migrado para as arrozeiras. Bom, diante disso, né, então algumas empresas foram visitadas e tiveram até parte das suas linhas da sua produção aí interditadas, né, não atendiam o que estava a fiscalização entendeu como crucial para o funcionamento, e então algumas delas foram fiscalizadas e tiveram até linhas de produção paralisadas. Diante disso, né, através do Sindapel, muitos arrozeiros nos procuraram justamente pedindo auxílio, né, e para a gente, o que a gente poderia fazer para que eles atendessem à legislação, que é a nossa legislação trabalhista e de segurança do trabalho, é uma legislação complexa, né, e demanda profissionais aí com expertise no assunto, né, porque às vezes a gente acaba pensando que está atendendo a legislação e acaba investindo em um segmento, em algum programa que de repente não vai atender o que a legislação prevê. Então, aí, através do Sindapel, isso nos solicitaram uma formação dos seus gestores, né, dos seus gestores que trabalham, na verdade, relacionados com a saúde e segurança dos seus trabalhadores. Então, a gente montou um curso, né, com tinha vários encontros, foram 15 ou 20 encontros, foram 15 encontros, na verdade, todas as terças-feiras de manhã, várias semanas, né, onde a gente falava, explicava cada NR, que cada NR abordava, bem técnico, né, então tentava direcionar essa parte técnica e dava ferramentas para os profissionais que iriam atuar, executarem nas suas empresas.
Então, nas fiscalizações, né, a fiscalização apontou muito a parte de falta de gestão nos trabalhos em altura e espaço confinado nas arrozeiras, né, então o risco de acidente foi muito batido, né. A parte de segurança com máquinas e equipamentos, NR12, né, com partes móveis expostas, né, roscas transportadoras, elevadores, correias transportadoras, né, são equipamentos aí que às vezes são difíceis de se fazer a proteção deles. Sistemas de entretravamento, né, a tensão elétrica, né, dos equipamentos também necessita ser reduzida, né, e aí muitas empresas não tinham esse cuidado de deixar até 24 volts, né, então expondo também os trabalhadores ao risco de choque elétrico. A parte de ergonomia também foi bastante apontada, né, pela fiscalização, porque as empresas, além de não ter um estudo ergonômico, não ter uma análise ergonômica, estavam movimentando manualmente cargas, né, de forma inadequada, como a sobrecarregando os trabalhadores, né, devido ao excesso de carga e também ultrapassando o limite de carga. Né, então também foi batido e foi um dos motivos também que as interdições aconteceram. A ausência de documentos legais, né, então os documentos aí, laudo de insalubridade, LTCAT, PPRA, muitas empresas não tinham isso também. E aí também, nesse sentido, né, então as empresas nos pediram que a gente fizesse alguns trabalhos, né? Então a gente fez, algumas arrozeiras foram atendidas pela gente, pela nossa equipe de saúde e segurança aqui do SESI, e aí a gente desenvolveu o PPRA, começa por um documento básico, né? PCMSO, o Programa de Proteção Respiratória, né? Então o Programa de Proteção Respiratória é um programa muito específico, né? A gente sabe que o respirador ele tem que ser especificado de forma correta, muitas pessoas às vezes não têm o conhecimento e aí acabam não usando ele de forma adequada. E aí eu sempre gosto de frisar, né? Nem isso, né, Rafael? Como a gente acaba indo para o EPI, para o individual, e a proteção coletiva fica sempre a segundo plano e deveria ser o contrário, né? A gente tem um problema muito grande com partículas suspensas, né, em unidades agropecuárias aí, né? De processamento de grãos em geral, né? A gente tem uma deficiência de captação de pó imensa, né? Não é só na indústria arrozeira, né? Isso é muito interessante, ao meu ver, assim, né? Sim. Sempre, claro, a premissa da saúde e segurança do trabalho, né? É sempre proteger de forma administrativa, coletiva, né? Ou eliminar o risco, né? Na verdade, esse é o foco. Só que em alguns processos isso se torna, às vezes, impossível. Não há capacidade técnica né? Ou o investimento não é viável de se fazer para se ter um sistema. Então se atua no EPI. Né? E geralmente a gente começa pelo contrário, né? A gente tem essa cultura de começar pelo EPI, a proteção. Isso até é válido, né? Por um período, até que sejam adequadas as instalações aí, que se elimine os riscos aos quais estão expostos. Mas a proteção respiratória e a conservação auditiva, né? Então muitos trabalhadores com perda auditiva caracterizada, que foi apontado também pelos fiscais, né? Que nunca se foi emitido uma CAT devido à perda auditiva do trabalhador. Né? O cara teve perda caracterizada, mas nunca se teve uma emissão de uma CAT. É um dano irreversível. O cara perdeu, né? O trabalhador perdeu a audição. Então, isso é um apontamento que se tem aí, né? É um cuidado que tem que se ter. Então, quando se tem um programa de gestão da conservação auditiva dos trabalhadores, se tem as avaliações ambientais, sabe-se qual é a dose de ruído que está ali, que aquele trabalhador está exposto, se sabe depois qual é o equipamento que vai se utilizar para proteger, em função daquele nível de pressão sonora que tem naquele ambiente. Né? E outra coisa também é quanto à gestão do trabalho em altura e do espaço confinado. Né? Isso demanda, às vezes as pessoas pensam, mas eu treinei meus trabalhadores, eu forneci todos os equipamentos para ele, né? Só que isso não é suficiente às vezes, né? Não adianta só tu treinar os trabalhadores, fornecer os equipamentos para eles, até fazer o monitoramento da saúde deles. Isso tem que fazer funcionar, né? Tem que fazer uma análise de risco, tem que fazer uma permissão de trabalho antes de iniciar uma atividade. Então isso que foi muito cobrado. Não adianta só ter os documentos, a gente tem que fazer funcionar. E a fiscalização cobra muito isso, né? Mais que isso, né? Bom, vou deixar a dica para vocês, depois lá no YouTube a gente vai dizer. Teve uma live aqui algumas semanas atrás do Alex Real de Oliveira, que bateu também muito, muito nisso. O trabalho dele veio essa questão do ruído no nosso laboratório, depois veio o trabalho do Danilo Franchini, que trabalhou com um equipamento específico, né?
muito idoso na área de sementes, né, que é o separador espiral, e a gente... e uma coisa que é bastante interessante na área de pós-colheita é que a gente nunca compreendeu, e eu acho que há muita gente das antigas, que nem eu, assim, que está demorando para compreender que um silo é um espaço confinado, né? E aí a gente, porque a pessoa, tá uma caldeira, né? Porque a gente trabalha muito com caldeira aqui no sul para fazer calor, né? Mas não é só a caldeira, né? O silo, propriamente dito, de grãos granelizados, vamos dizer assim, é um espaço confinado típico, né? Com acidentes muito marcados, engolfamento e tal, e parece que ninguém se atenta para isso, né? E a gente tem muita reclamação de produtor que um silo ficou muito caro por todo o aparato de segurança, porque não tinha escada. Quando eu aprendi a fazer um silo, né, aprendi isso na engenharia agrícola, né, a gente sabia quantas chapas, espessura de chapa, como é que ia ser dobrado, não sei o quê, mas a gente nunca aprendeu que tem ali, que tem que ter uma escada, né, Sim. e que tem que ter ali um aparato para segurar, então, tem que ter uma estrutura para segurar uma pessoa quando estiver lá dentro, se tiver necessidade de ir lá dentro, né? Então, isso também tem o utilizar, né? O serviço lá dentro. Então, quando tu diz que o treinamento não é só o treinamento, né? Isso tem que ser atuante, tem que lembrar a pessoa, porque a rotina ela é meio cruel com a gente, né, Rafael? A gente se acostuma com a rotina. Vejam nós agora, né, trancados em casa, que a gente se acostumou. Mesmo que a gente se debate, se o governo dizer pra gente que a gente tem que ficar em casa, nós vamos ficar em casa, né? Então, a gente se acostuma e cria uma rotina dentro de casa. E na indústria também tem coisas, né, que o ruído te perturba, mas chega um ponto que tu vai se acostumando, né? Então, você tem medo de entrar no silo, mas, né, e ainda tem uma questão cultural, né, dentro desses ambientes, né, que o cara não pode ter medo, né, então, Tem uma tem uma... avaliação toda específica, né? São vários exames aí que são feitos, aí o exame psicossocial, né? Às vezes é Uhum. diagnosticado aí que o trabalhador ele tem atende todos os requisitos, porém é um trabalhador que tem medo. E, então é uma condição impeditiva para ele, né? Condição impeditiva para ele realizar o trabalho. Então nesse sentido, né? Claro, tem vários cenários diferentes, né? E com diversas exposições diferentes, né? Então, dentro desse sentido aí, que o trabalho foi feito, né, sempre buscando conscientizar a empresa, né, de qual é o que ele tem, que ela tem de obrigatoriedade, né, na parte legal, focado na saúde dos seus trabalhadores, né, que se entende que os trabalhadores estiverem bem, né, trabalhando, vai acontecer um aumento da produção, né, a produtividade vai aumentar, o trabalhador vai estar mais satisfeito, ele vai produzir mais, vai ter mais vontade de trabalhar, vai diminuir o absenteísmo, né, então essa gestão da saúde e segurança dele é importante. Tá? É verdade. Bom, Rafael, já passamos os nossos 45 minutos, já extraímos demais aí de ti, né? Não, E capaz. faça as suas palavras finais aí para a gente dar um tchau para a turma aí, né? Tá E bem. muito obrigada, agradeço aí imensamente aí a tua contribuição aí Tá na bem. live de hoje. Tá, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, Zé. A gente fica sempre à disposição, né? Esse momento aí a gente está meio confinado em casa, então é importante, né? É bom eu sempre falar sobre o trabalho da gente, é um trabalho que eu faço com muito amor, né? Gosto do que eu faço. E então isso me deixa satisfeito em ser convidado, em ter essa possibilidade de participar desse canal, né? Então fico à disposição dos colegas que estão assistindo aí, tem meu contato, a hora que precisar, né? E podem contar comigo, né? Estou disposto para contribuir e discutir esses assuntos aí que são relacionados à saúde e segurança do trabalho e quanto à poluição sonora também, né? Então, uma área que eu atuo, tenho um pequeno conhecimento, então, se puderem contribuir e quiserem uma contribuição minha, estou à disposição aí para ajudar quem for Não, interessado. ainda estamos nessa seara de tentar apresentar isso para a prefeita aqui de Pelotas, né, a Paula Mascarenhas, mas nesse caos que estamos, acho muito difícil isso, e até para a Câmara de Vereadores, né, porque
a gente tem que dizer, né, para quem legisla nessa cidade, ou para quem cuida dela, o quão ruidosa efetivamente é, que não é só a católica, né, que aparece nos Sim, jornais, né, não é só a é, católica. exatamente. Exatamente. Bel- É isso aí. Beleza, então. Obrigada, Rafael. Boa tarde para ti Valeu, muito aí, né? obrigado. Vai, Obrigado, vai cuidar das tuas gurias aí. Um abraço para com elas aí. certeza. Então Muito tá bom. obrigado. Muito obrigado. Abração. Abraço, tudo Tchau. de bom. Tchau. Então, pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Quem precisar e quiser entrar em contato com a gente, fiquem à vontade, né? E aí, na próxima terça-feira, vai ser um pedido aí, foi um pedido de uma colega de vocês, sobre a nova ISO 17025, né? Com a Marli, que é uma consultora, auditora da área há bastante tempo, da área agropecuária. Ela trabalha na área de sementes, mas também na área de fertilizantes, né? E vocês fiquem à vontade, então, para a próxima terça-feira, às 16 horas, nos escutar um pouquinho, então, com a consultora Marli sobre a nova 17025, a ISO 17025, saber um pouco mais sobre como é a gestão, ou deve ser a gestão, então, em laboratórios de calibração e de análise, tá? Então, novamente, quem precisar de algum certificado, algo do gênero, tira um print da tela, manda pra gente com o nome completo, RG, CPF e e-mail, tá? E se interessar em alguma coisa que a gente disse aqui e a gente puder ajudar, entre em contato conosco, tá? Boa tarde para todo mundo, um abraço, até semana que vem.